Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esta é uma série de estudos sobre as 7 promessas que Cristo fez para os salvos perseverantes. Hoje veremos a 6ª promessa, a promessa que Cristo fará do vencedor uma coluna no santuário de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Uma coluna do santuário de Deus certamente refere-se à importância que estes terão no reino de Deus. Serão ferramentas importantes no reino de Cristo, serão apoio, instrumentos escolhidos para a manifestação da glória de Deus, visto que terão em si escritos o nome de Deus e da nova cidade de Jerusalém. Engana-se quem pensa que no reino de Deus os salvos terão uma vida monótona e sem graça. Muito pelo contrário, teremos, na verdade, o início da vida como ela deveria ser, e isso inclui muitas coisas para fazer e aprender. Desafios de crescimento como indivíduos. Se hoje o ser humano possui muito conhecimento, sendo limitado, imagine quando Deus romper as limitações e permitir que o novo homem salvo e transformado coloque em prática então os seus dons. Não haverá preocupações com o tempo, pois a vida será eterna. Então as pessoas do reino de Deus terão o tempo que precisarem para desenvolverem os seus projetos. A Bíblia fala sobre cidades e nações no reino de Deus. Fala sobre governantes, todos, claro, debaixo da autoridade de Cristo. Deus não é Deus criador apenas da terra, mas segundo a palavra, nem todo o universo pode contê-lo. Veja como o universo é gigantesco e Deus é Senhor sobre tudo isso. Nossa mente não pode compreender agora, mas quem sabe quantos mundos Deus criou? Vemos na palavra, por exemplo, um outro mundo chamado céu, local onde habitam os anjos. A palavra também nos leva a saber sobre a existência de um mundo paralelo a este, o mundo espiritual. Compreender Deus e aquilo que Ele pode fazer não é uma tarefa que algum homem já tenha feito, pois é como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O reino de Deus e sua glória é algo tão impressionante que, se as pessoas tivessem ideia do que vão perder ao rejeitarem Jesus, jamais passariam um dia sequer sem dar glória a Deus e colocar o seu reino em primeiro lugar em suas vidas. Podemos perceber um pouco da extrema honra e glória que terão aqueles a quem Cristo fará a coluna do santuário de Deus. Eles serão escolhidos para trabalharem neste grandioso reino como líderes pessoais do próprio Deus. A glória que estará sobre a vida destes é a glória do próprio santuário de Deus. Onde eles chegarem e colocarem seus pés, a glória de Deus chegará junto. E isto envolve poderes inimagináveis. Vemos um pouquinho dessa demonstração nas vidas dos profetas e nas vidas dos apóstolos. Veja o que o Senhor diz a Ananias sobre o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Alguém escolhido por Deus para levar o seu nome é parecido com o ser escolhido para ser coluna do santuário de Deus. Veja o que ocorre com os apóstolos. Por onde eles passavam, fazendo a obra do Senhor, milagres e coisas extraordinárias aconteciam. Ficava evidente para todos os que os viam a glória de Deus que estava sobre as suas vidas. Assim foi com Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros profetas que manifestavam a glória de Deus através de suas vidas. A autoridade dos colunas do santuário de Deus será diferenciada dos demais salvos. Assim como há diferenças e hierarquias entre os anjos de Deus,
pois há anjos mensageiros, há anjos querubins da guarda. No livro de Daniel, por exemplo, vemos até um anjo mais forte do que o outro, pois um foi impedido de levar a resposta a Daniel pelo príncipe da Pérsia, um demônio, por 21 dias, até que chegou um outro anjo chamado Miguel. A Bíblia diz sobre Miguel que é um dos príncipes supremos, claramente aqui um anjo diferenciado, com força e autoridade superiores. E dessa mesma forma, também haverá entre aqueles que habitarão os novos céus e nova terra diferenças, autoridades maiores determinadas por Deus. Isso fica evidente na parábola dos talentos e também no que Cristo diz sobre os galardões que dará a cada um segundo o que tiver feito. Por isso, não confunda a salvação com as promessas, com os galardões, pois salvação é totalmente pela graça, pela misericórdia de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. Ela é para todos que creem e confessam a Jesus como seu Salvador. Mas as promessas e galardões não. Elas são ligadas ao trabalho que fazemos para o reino de Deus aqui. Muitas pessoas desprezam o trabalho do reino de Deus aqui na terra e, sem dar importância, vivem suas vidas achando que o que vale a pena mesmo é gastar o seu tempo para ser bem-sucedido aqui, nessa vida passageira que não dura muito mais do que uns 70 anos para aqueles que têm mais saúde. Porém, a verdade é que o reino de Deus é uma terra tão fértil que o que se planta nela é colhido a 30, a 60 ou a 100 vezes mais. Veja essa parábola que Jesus nos conta, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja o quão valioso é. Vale mais do que tudo que você conseguir com teu trabalho nesse mundo. A verdade é que muitos estão preocupados em ajuntar tesouros somente aqui nesta terra. Mas Jesus nos ensina a juntarmos tesouro no reino dos céus, pois lá não tem ladrão, não tem traça, e o nosso trabalho não é em vão. Aqueles que estão gastando as suas vidas aqui, no trabalho do reino de Deus, serão recompensados com estas bênçãos, com promessas eternas, com galardões maravilhosos. Por isso, queridos, sirvam a Cristo e a causa do Evangelho com todo o amor de suas vidas, pois além de te salvar, Cristo te fará uma coluna do santuário do Altíssimo. Você carregará a glória do nome do Senhor em você. Não há riqueza que se compare a esta. Comece hoje mesmo a ser um ramo frutífero da videira. E certamente estas promessas se cumprirão na sua vida por toda a eternidade. Que o amor do nosso Deus e a graça de Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.